Olá, hoje os assuntos tratados serão processos de especiação e tipos de seleção natural. A especiação refere-se ao surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população ancestral. Ou seja, como diz o nome, a especiação pode ser entendida como o processo de formação de novas espécies de seres vivos. As especiações acontecem quando há um isolamento reprodutivo entre a nova espécie e a espécie ancestral, ou seja, essa nova espécie não consegue se reproduzir com a espécie que lhe originou, logo não são da mesma espécie. Os processos de especiação são divididos em alopátrica, simpátrica e parapátrica. A especiação alopátrica acontece quando duas populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica pode ser uma montanha, um deserto ou floresta, por exemplo, o que causa uma separação espacial, também chamada de alopatria. Ou seja, essa especiação se baseia na formação de novas espécies em populações geograficamente isoladas, pois com esse isolamento, as populações não podem se cruzar entre si. E se surgir uma nova característica em uma das populações, ela não poderá ser passada para a outra. Já a especiação simpátrica não envolve essa separação geográfica. Ocorre quando duas populações da mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não há cruzamento entre as mesmas, o que leva às diferenças que resultam na especiação. Na especiação parapátrica, as populações ocupam uma mesma área com condições diferentes. Em geral, ocorre quando a espécie espalha-se por uma grande área com ambientes diversificados. Os indivíduos são distribuídos por uma ou mais áreas próximas com diferentes nichos e pressões seletivas. Essa situação leva a cada população à sua adaptação local e, consequentemente, a se tornarem novas espécies. Bom, agora falaremos um pouco sobre a seleção natural. A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais da evolução. Essa teoria evolutiva foi formulada pelo geólogo britânico Charles Darwin. Essa teoria diz que as características vantajosas de uma população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência das espécies. Vale a pena ressaltar que não é o mais forte que sobrevive, e sim o mais apto. A seleção natural ocorre de acordo com as necessidades das espécies de sobreviver e se adaptar aos ambientes. É através dela que as espécies mais adaptadas persistem no ambiente. Os indivíduos com características mais adequadas para um determinado ambiente são mais propensos a sobreviver e se reproduzir. Assim, as características vantajosas dentro de uma população são passadas para a geração seguinte. Os indivíduos menos adaptados não se reproduzem, fazendo com que uma característica desvantajosa torne-se cada vez mais rara. A teoria ficou bastante conhecida após ser publicada na obra A Origem das Espécies, do naturalista Darwin. A obra de Darwin foi criada após esse pesquisador coletar inúmeros dados e fazer diversas observações, principalmente em sua viagem ao redor do mundo a bordo do navio HMS Beagle. Foi a partir daí que Darwin percebeu que existia uma luta constante pela sobrevivência, pensamento essencial para propor a seleção natural. Um exemplo de seleção natural são as girafas. As girafas que tinham os pescoços mais longos estavam mais adaptadas ao seu meio ambiente e eram mais propensas à reprodução e passaram seus genes para as gerações seguintes. Os tipos de seleção natural são seleção estabilizadora, seleção direcional e seleção disruptiva. Bom, a seleção estabilizadora é o tipo mais comum de seleção natural nas populações atuais. Como o nome sugere, ela seleciona os organismos com fenótipo intermediário. Isso quer dizer que indivíduos muito fora da média são eliminados. Já a seleção direcional
É o tipo de seleção natural em que o fenótipo extremo é favorecido e tem sua frequência aumentada na população. É o tipo de seleção que provoca mudanças mais rapidamente que as outras, sendo o tipo mais usado nas seleções artificiais. Já a seleção disruptiva é aquela em que os extremos são favorecidos e os organismos intermediários são eliminados. Bom, foi isso a explicação. Espero que tenham compreendido e muito obrigado por terem assistido.